Era uma vez, em uma bonita manhã de outono, a pata Sofia construiu seu ninho de gravetos perto de um lago. Então passou a chocar. E, depois de 33 dias, 5 de 6 ovos se quebraram e os filhotinhos nasceram, todos belos e saudáveis. Sorrindo, a bicharada foi visitar a mamãe e os bebês. Que lindos patinhos, tão amarelinhos, já aprendendo a nadar. Sejam bem-vindos. Mas ainda havia um ovo que não se abria. Será que não vingará? Os animais se perguntavam. Preocupada e esperançosa, Sofia continuou a chocar. Enfim, a casca trincou e nasceu uma avezinha bem diferente, que não tinha a mesma cor e graciosidade de seus irmãos. Olá, eu sou a Jo, ou a Louca Astrológica, uma bruxa não binária que está aqui para semear o caos, questionar a ordem e trazer à tona os assuntos que precisam fazer parte do nosso cotidiano para entendermos melhor o mundo em que vivemos, com reflexões, monólogos e conexões entre temas que, às vezes, podem parecer aleatórios, de astrologia, a religião, filosofia, política e até divulgação científica. Não tenho pretensão de acertar sempre, nem de ser a voz da sabedoria. Quero apenas plantar as sementes das perguntas que movem o mundo. Não quero falar apenas sozinha nesses episódios. Com o tempo, quero convidar pessoas a contribuírem com a conversa, como também trazer outros quadros com leituras comentadas e outras ideias que vocês podem me ajudar a construir com o tempo. Agradeço a você que está cedendo seu precioso tempo para acompanhar este episódio. Se gostar, por favor, curta, continue acompanhando os próximos e comente para ajudar a construir esse projeto. Episódio 1. A Louca Astrológica. Signo, significado e significância. Eu comecei o episódio com um trecho da fábula O Patinho Feio, versão que está disponível no site de alfabetização do MEC, pois a história está por trás da adaptação da Disney, que assisti na infância, e foi uma das primeiras referências de paralelo com o que passava na minha cabeça. E, quando criança, sempre fui muito deslocada em todos os espaços. Mesmo brincando com primos de faixa etária próxima, com vizinhos da mesma faixa etária, com quem eu arriscava minhas habilidades sociais, sempre com ares de quem está se adaptando ao personagem com falas decoradas, eu me sentia muito mais à vontade conversando com adultos que, por sua vez, invalidavam qualquer questionamento da minha parte, como se uma criança não possuísse a capacidade cognitiva de enxergar a realidade e entender a si mesmo. Mais ou menos com 8 anos, eu tinha sonambulismo recorrente, a ponto de que eu sabia exatamente quando eu havia sonhado e havia saído da cama, pois os sonhos começavam sempre com o mesmo padrão. Eu atravessava um terreno baldio com mato muito alto, por uma trilha rente a um muro que passava pela minha direita. Essa trilha seguia até o final do muro que virava para a direita. Quando eu alcançava o final do muro, eu via árvores e pelo meio dessas árvores surgia uma luz branca que me cegava e em seguida um sonho completamente aleatório começava, com memórias do que eu vivia no dia a dia em situações de pressão em que eu precisava lidar com sentimentos complexos. Quando acordava no dia seguinte, eu chegava para minha mãe e perguntava se havia saído da cama. Dito e feito. Minha mãe respondia que eu havia entrado em seu quarto chorando ou apenas perambulado pela casa. Aí, assim como eu sempre afirmava e era ignorada, reafirmei novamente. Preciso de um médico para cuidar da minha cabeça. Pela primeira vez, minha mãe me levou para um médico por questões psicológicas. Me levou no mesmo clínico geral que me atendia desde o parto. Médico que acompanhou minha deficiência de ferro e a consequente anemia que desenvolvi na primeira infância. Minha mãe relatou minha desatenção, que eu parecia estar sempre no mundo da lua, que apesar das notas boas, não tinha um desenvolvimento igual às outras crianças e se preocupava com o meu futuro. O médico, com clara intenção de acalmar minha mãe, afirmou que isso era algo normal para minha idade e até os 10 anos de idade tudo isso mudaria. Mudou, mas não melhorou. E com o tempo, eu entendi que eu precisava aprender mais sobre o mundo para entender mais sobre mim, pois ninguém ao meu redor tinha como me ajudar a entender algo que nem eu mesma entendia. Hoje eu olho para o passado e entendo que não tenho nenhuma síndrome de protagonista, não tenho uma chaga messiânica de pessoa escolhida, mas o entendimento de que eu só tinha uma compreensão diferente sobre a realidade dentro da bolha social em que eu estava inserida e de que a partir do momento que eu pude conhecer diferentes pessoas em diferentes círculos sociais,
com diferentes experiências de vida e com referências culturais distintas, é que eu compreendi como a diversidade se manifesta em toda a sua existência humana e de que às vezes o patinho feio só não sabe que é um cisne, por isso vive se martirizando por não ser um belo pato. A louca astrológica é a síntese dos signos que constroem o significado por trás dessa pessoa que, através de lentes divergentes, manifesta sua existência na realidade. É a egrégora que resulta do que compõe essa imagem do meu mundo ao meu redor através do meu espelho, elemento importante na trajetória do meu autoconhecimento. Eu não preciso me alongar para me fazer entender que o estereótipo da insanidade faz parte do terror popular, representado muito bem em filmes de terror dos mais diversos. O medo de perder o controle sobre a percepção da realidade e o medo de ter tudo o que você diz invalidado pelo estigma da loucura ronda o senso comum numa sociedade onde, até recentemente, pessoas eram tratadas com eletrochoques em manicômios. A louca também é uma expressão amplamente usada no meio LGBT da geração dos anos 90. Era um grito de liberdade, debochado, de quem está gritando aos quatro ventos de que não tem medo de ser enxergado como LGBTIA+. Astrológica, por conta de que, com o perdão dos amigos ateus e céticos, a astrologia foi algo que guiou a minha autoanálise e foi um guia para exercitar empatia e entender o outro. A soma desses signos, significados e significâncias que formaram quem me tornei hoje reflete sobre a minha leitura da realidade e me impele a fazer certos questionamentos que desde sempre me incomodaram sobre os combinados sociais silenciosos, entre aspas. Aqueles signos que compartilhamos socialmente sem questionar os significados e as significâncias que eles carregam. O episódio não se pretende ser apenas em formato de ensaio, como esse de apresentação, mas também quero poder trazer diferentes linguagens em formato de quadros, entrevistas com alguns especialistas de temas pontuais, episódios de leitura, episódios de fofoca, notícias e informações regionais, nacionais e internacionais, e outras ideias que podem ser construídas com o passar dos episódios da colaboração dos ouvintes, que farão uma participação muito importante nesse projeto, quando questionarem os episódios, aprofundarem debates, discutirem novos temas e trazerem contribuições. Não espere um episódio sobre o horóscopo do dia, ou de que cor usar por conta de seu signo, pois esse formato adotado para comercializar a astrologia nas revistas dos anos 2000 é a prova mais clara de que tudo no capitalismo pode virar produto, que qualquer coisa vira oportunidade de tirar dinheiro de pessoas desinformadas. Minha proposta é trazer conteúdo astrológico mais filosófico, para discutir as diferentes formas que nossas personalidades se expressam em sociedade e como isso ajuda a nos entender como uma coletividade diversa. Também não prometo assiduidade, pois como esse projeto é algo que não me remunera ainda, pretendo lançar os primeiros episódios e a partir daí, escrevendo e gravando novos episódios a serem lançados com um mínimo de periodicidade, mas conforme minha disponibilidade. Lembre-se, todo produtor de conteúdo é alguém que abre mão de parte da sua vida para criar, editar, elaborar, se desgastar para ter um produto de entretenimento minimamente consumível pelo seu público. Não cobre dos produtores, principalmente dos que ainda não são remunerados, por uma produtividade acima das suas condições. Somos humanos e merecemos ter nossas limitações respeitadas. Sobre estética, quis trazer algo que remetesse aos programas de rádio, pois cresci acompanhando rádios comunitárias, regionais, meu pai foi entusiasta de programas de rádio e por eu ter mais desenvoltura com tecnologias, sempre estava com ele para ajudar com sonoplastia e questões mais técnicas. Para a música de introdução e encerramento, além do efeito de sintonização de rádio, fiz uma referência à música Galinha Verde, interpretada por Marilu e composta por José Gonçalves e André Gargalhada, para recordar a necessidade de combater toda forma torpe de que o nacionalismo assume para justificar determinadas supremacias e a opressão dos mais pobres, além do estilo retrô que a música traz da época em que foi lançada. Espero que goste do resultado e aguardo sua curtida, seu comentário e, se gostar, de sua atenção nos próximos episódios. Até mais!